reina na cidade, Paulo envia novamente Timóteo para ver como estavam as coisas. Quando Timóteo chega, conversa com os irmãos, vê como estava a situação e retorna para Paulo, ele traz notícias boas. Ele fala assim: Paulo, aqueles irmãos estão firmes em Deus, eles não abandonaram a fé, eles não deixaram o amor, eles não deixaram que a perseguição parassem com ele. E então Paulo resolve escrever a carta para os Tessalonicenses, uma carta são 5 capítulos. E aí Paulo escreve, e ele começa dizendo, sendo grato a Deus pela vida dos irmãos. E aí, queridos, eu queria tirar algumas lições, olhando por essa perspectiva para as nossas vidas. Como eu falei sobre modelo lá no início, que tipo de modelo, que tipo de perspectiva, que tipo de imagem que podemos ver dessa igreja que nascera no meio de uma tribulação, de um problema, de uma perseguição, que podemos tirar de lição para as nossas vidas hoje. Porque, às vezes, pode ser que alguém aqui não esteja passando por perseguição, não esteja passando por problemas. Pode ser que alguém aqui, se a vida esteja de um mar de rosa. Eu acho que não. Eu acho que todos nós estamos passando por problemas, por dificuldades, somos perseguidos. E é uma honra, é um privilégio. Mas quando nós olhamos para esses irmãos, e o que Paulo vai destacar desses irmãos, serve de exemplo para cada um de nós. Que em meio às dificuldades, Paulo vai dizer: olha, lembro sem cessar da obra da vossa fé. Então a primeira coisa que Paulo ressalta ao falar com os irmãos é falar da fé deles. Queridos, a fé deles era inabalável em Jesus. E olha que eu estou falando de uma igreja que não tinha o Novo Testamento, a revelação completa, mas eles receberam a salvação, receberam o poder do Evangelho e creram de todo o coração, sem reserva, e não abandonaram a fé, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a problemas, mesmo em meio a dificuldades, eles permaneceram firmes em Deus. E a segunda coisa que chama a atenção de Paulo, e ele vai relatar isso, que é do trabalho do amor daquela igreja, uma igreja que permaneceu firme no Senhor, permaneceu firme na fé do Senhor, mas é uma igreja que amava a obra de Deus, amava os perdidos, é uma igreja que entendeu que a nossa vida ela é passageira, ela entendeu que as coisas que conquistamos, as coisas que temos, são boas sim, são interessantes para a nossa vida aqui, mas não são as mais importantes. É uma igreja que entendeu que o amor de Deus, que atinge a toda e qualquer criatura, isso sim é o mais importante, e eles vivenciavam isso, e isso foi notório na vida daqueles irmãos, a ponto de Paulo ressaltar isso. E ele vai continuar dizendo, olha, da paciência, da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, Deus. Paciência e esperança são duas coisas difíceis. Duas coisas difíceis. Esperar não é fácil. Quem gosta de esperar aí? Ninguém vai falar, né? Ninguém gosta de esperar. É tão bom quando você chega no médico ali, e aí, hoje eu fui autorizar um exame que eu fui fazer, eu cheguei lá e não tinha ninguém. Falou, oh, aleluia. É muito bom, né? Você tem que ficar esperando ali, sei lá, meia hora, 1 hora, que seja. Fui atendido, mas ninguém gosta de esperar. Ter paciência. E, queridos, falar no nosso contexto, onde nós temos os nossos trabalhos, nós temos o dia a dia, é muito fácil, mas olharmos para o contexto dessa igreja, queridos, ter paciência, ter esperança, em meio à tribulação, em meio a um problema que esses irmãos estavam passando. Então Paulo ele vai ressaltar essas qualidades. Então uma das primeiras coisas que chamam a atenção da gente, para aplicarmos na nossa vida é, eu preciso ter fé, eu preciso ter amor, eu preciso amar, eu preciso ser reconhecido como uma pessoa que ama, e eu preciso ter esperança em Jesus, eu preciso confiar e ter paciência, porque muitas das vezes a resposta de Deus é espera. Não é nem sim, nem não, é espera.
E esses irmãos nos ensinam isso.